Hello, boa tarde aí a partir de agora em gravação a nossa aula, né? Aqui a gente só está tirando uma duvidazinha sobre uma questão da aula anterior, questão de interação linear, né? Se isolar x, aí você vai ter x ao cubo mais um. E se fizer a derivada, você vai ter 3x ao quadrado. Quando substituir 1, aí como é 3x ao quadrado, 3 ao quadrado vai dar 3. Que aí não é menor do que 1. Então, partiu para isolar x ao cubo. Aí x ao cubo segurando, passamos x mais 1, raiz cúbica, tiramos dos dois lados. A gente tem o fx aqui, aí aplica a derivada de x ao cubo, aí depois da derivada, só lembrando que isso aqui é x mais 1 elevado a 1 terço, né? Aí é 1 terço. Aí você teria 1 terço de x elevado a x mais 1 elevado a menos 1 dá menos 2 terços, né? Menos 2 terços. E aí isso aqui então você teria 1, aí é claro, né, vezes a derivada daqui de dentro. Só que a derivada daqui de dentro é a derivada de x, é 1. Né? Então não vai alterar nada. Então você teria 1 sobre 3 x mais 1 elevado a 2 terços, que daí você pode fazer assim, ó. Só pega o menos aí. Qual menos? Menos do x. Hã? Menos do x. Menos do x? Isso. A Daqui? diferença Se eu igualei, se isso aqui é zero, aí eu vou isolar o x ao cubo. Se eu passar o x ao cubo, ele vai ficar menos, né? Se eu multiplicar por menos 1, todo mundo fica positivo. Ou se eu segurar o x ao cubo aqui, eu mando menos, vai para mais, o menos vai para mais. Tudo bem? Aí aqui a gente teria raiz cúbica de x mais 1 elevado ao quadrado. Aí quando você substituir por 1, aí fica 2, 2 ao quadrado dá 4, aí seria raiz cúbica de 4 vezes 3. Seria 1 dividido por isso aqui, vai dar 0, alguma coisa. O 2 é a mesma coisa, vai dar 0, um pouco. Certo? O teste que a gente faz com intervalo é na derivada da função aqui. Não é aqui que eu substituo. Se eu substituir aqui, aí vai ser positivo, né? Vai ser mais que 1. Professor, Oi. voltando aí no começo, na onde que fala das interação, aí tem lá na segunda possibilidade. Eu fiz essa daí observando aquele exemplo lá. Eu separei o x em x, x e x. Volta aí na apostila, professor. Não sei. X vezes x ao cubo, né? Aí passava o x ao X. Colocou x, quadrado. vezes x. Aí, no caso, eu não usei raiz. Eu fiz mais ou menos assim. Aí fica x igual x mais 1 sobre x quadrado. Eu Mas usei aí- como isso. Sim, pode ser. Mas aí você tem que Também fazer. fiz assim, aí eu achei que estava errado, nem continuei. Você tem que Mas fazer. quando substituir, o número 1 não dá menor que 1. Só o 2. Aí aqui a gente teria o fx. Só que aí teria que restringir o x. Hã? X diferente de zero no denominador. Sim, sim.
Aí eu tenho aqui x mais 1 sobre x ao quadrado. Nessa questão. Aí você vai ter que aplicar a derivada, né? A derivada vai dar quanto? A derivada daqui de cima é 1, né? Vezes o de baixo. Aí menos. Aqui repete, x mais 1. Vezes a derivada de quem está embaixo, que é 2x. Sobre x à quarta, não é isso? Eu tinha feito assim. É x ao quadrado, x ao quadrado. Mas você faz... Por isso que eu fui mostrando as possibilidades. Você vai fazer algumas e não vai dar certo. E quando não dá certo, você descarta. Então, ó, você teria aqui f' de x igual a... Aqui você tem x ao quadrado. 2x vezes x dá menos 2x ao quadrado. Então vai ficar mais um x ao quadrado dá menos x ao quadrado, não é isso? 2x vezes 1 dá 2x vezes 1 menos 2x. Deixa eu botar aqui. Esse dia eu fiquei apertando em cima do meu, fechar, achando que era o meu que estava pedindo bateria. Ah, Eu fiquei rindo sozinho. O começo aí é Faz menos, isso comigo. oi? Já esse começo aconteceu. aí é menos x quadrado? Porque aqui dá 1 vezes x quadrado é x quadrado, não é isso? Aham. Aí 2x vezes x dá 2x quadrado. Vezes menos dá menos x quadrado, menos 2x quadrado. Mais um x quadrado que está aqui fica menos x quadrado, não é isso? Ah, tá. O senhor já fez tudo ali. É que o meu tá separado, tá certo. Ficaria x quadrado menos 2x quadrado menos 2x. Aí tudo isso aqui sobre x à quarta. Aí, agora que tem x em todo mundo, dá para simplificar, né? Então ficaria menos x menos 2 sobre x ao cubo. Aí agora você vai substituir o 1, né? Aí aqui daria, substituindo o 1, eu teria menos 1 com menos 1 com menos 2 sobre 1 ao cubo. E aí com isso eu teria menos 3. Aí você coloca em módulo. Aí em módulo isso dá 3. Isso é menor do que 1? Não é, né? É falso. Então, esse procedimento aqui não serve. Certo? Esse aqui não serve. Aí você vai ter que isolar outro. Então, x, igual a gente fez, fizemos aqui. Não serve. Quem isolou só o x, viu lá depois que não serve. Aí você tem que ir para a próxima. Qual é a próxima? Tirar a raiz. Não usa o outro ponto, não? Só trocou por um? Sim, mas aí já tem um aqui que deu errado, né? Ah, tá. Então não precisa usar os dois, o A, B. Não, aí você vai... Se um funcionou, aí você vai fazer o teste para o outro para ver se vai dar certo. Ah, tá. É que aqui a gente teria, no outro ponto, seria menos 2 sobre 2 ao cubo, né? Aí nesse caso aqui daria, que aí eu teria menos 4 sobre 8. Ou esse valor em módulo seria menos 0,5, seria 0,5. Mas aí você tem o outro aqui que não funcionou. Então, quando um deles aqui não funciona, aí não vai ter convergência. Aí você tem que isolar o outro. Isolar de outro jeito. O meu deu um porque eu fiz errado o menos lá em cima. Como é que é?
Eu não cheguei nesse valor aí porque eu errei o menos, lá no menos, lá na. Isso, ele é no começo da derivada. Na derivada aqui, né? É, mas eu fiz até aí. É, porque aí a derivada aplica a regra da derivação aqui. Aí só. Aí se errou ali, aí complica tudo lá para baixo, né? Mas aí aqui, ó, se você fizer nessa situação, se você fizer o teste, aí você vai chegar no que precisa, né? Nas duas situações aí vai ser menor do que 1. Ou seja, vai estar o cara entre 0 e 1. E aí você pega o que é mais próximo de 1 e faz as iterações. Certo? Certo, Edna? Edna tá aí, tá quietinha. Edna? Tem Edna na sala? Tem não? Acho que não, professor. Tem não? Achei que tivesse. Achei que tivesse. Semestre passado, professor. Não tem mesmo. Tem um que está conectado 2 vezes aqui, não. É a Josi. Ah, não, José e Josi. Tá. Então, vamos embora. Beleza ali nessa parte, entendido? Então, Doralisa, as possibilidades que eu coloquei aqui foi para você ver, ó. Todas as possibilidades ou várias possibilidades que você tem de isolar uma variável. Os procedimentos que você pode fazer. E aí, nesses procedimentos que você pode fazer, é que você vai aplicar nas funções que você recebe. Mas é para saber essas possibilidades aqui, não é eu dizendo que dá certo todas. Eu só mostrei, ó, as possibilidades para você isolar o X são essas. Mas aí depois tem a condição que você precisa aplicar aqui, ó, para que haja convergência. Aqui tem até um errinho, né, que aí o módulo tem que ser aqui dentro, ó. O módulo da derivada tem que ser menor do que 1. Certo? Até aqui também, ó. Professor, então, deixa eu ver se eu entendi. Eu isolo o X, as quantidades que tiver como eu isolar, aí depois eu vou para aí ver cada uma das possibilidades que eu isolei X, que vai ficar menor do que 1 na derivada. Aí tá certo. Não, por exemplo, eu peguei aqui, ó, tem SAF. Aí eu vou isolar um desses termos, né? Que tem X. Eu isolei esse. Tá aqui. Uma vez que eu isolei, eu tenho a função teria uma provável função de iteração. Aí eu aplico a derivada nela logo. E aí, ao aplicar a derivada, por exemplo, aqui eu teria 2x mais 1 sobre x. Aí mais 0. Tá. Apliquei a derivada. Aí eu já vou de imediato. Eu tenho um intervalo A, B. Aí eu já vou aplicar logo o intervalo. Aí o F' em A. O F' em B. E aí para eu ver se esses caras são menores do que 1 em módulo. Aí, se forem, aí beleza, essa já vai ser a minha função, essa ali já vai ser minha função de iteração. Eu não preciso isolar mais ninguém. Eu já vou logo nessa que eu isolei ali, então teria que, já diria, ó, a minha função de iteração aqui é
xn mais 1 no lugar do fx é igual a x ao quadrado n mais ln de x n mais 5. E aí eu já faço já vou trabalhar minhas iterações aqui. Agora, se eu fizer o teste e isso aqui for falso, aí eu tenho que ir para a próxima possibilidade de isolar. Aí, isolei, cheguei nesta. Aí eu vou lá de novo fazer o teste. Se obedeceu, beleza, minha função de iteração, e aí eu vou trabalhar nela e esqueço os outros. Se não obedeceu isso daqui, aí eu tenho que voltar e isolar o outro termo. É isso que a gente fez aqui. Tá, ó, quando eu fiz aqui no exemplo. Peguei aqui essa função. Quando eu peguei essa função, eu coloquei, ó, isolei esse termo. Então já fiz, ó, x igual a 3 menos cosseno x. Como aqui tinha exponencial, apliquei logaritmo para tirar o e, né? Para ficar só com o x. Aí apliquei logaritmo dos dois lados. Aí eu encontrei essa função. Apliquei a derivada nela. Aí, ó, veja que de imediato, depois que eu apliquei a derivada, fui fazer os testes aqui, ó. Fiz o teste, deu 0. Fiz o teste, deu 0,34. Então, menor do que 1, esse aqui, isso aqui menor do que 1. Obedeceu o critério. Se obedeceu o critério, eu voltei aqui e disse, ó, então esta é a minha função de iteração. E aí, como ó, eu só coloquei no que estava antes do parênteses xn mais 1, aí onde eu tinha outro x aqui, eu coloquei xn. E aí a partir daqui eu fui fazer as minhas iterações, até encontrar a raiz aproximada aqui. Agora, supor que quando eu tivesse isolado, em vez de isolar esse e, eu tivesse isolado esse, pode ser que eu tivesse problema e que ele não obedecesse esses critérios aqui. E aí, se ele não obedecesse esses critérios, de ser da derivada ser menor do que 1, os pontos do intervalo, aí eu teria que abandonar ele e isolar o outro termo. É isso que tem que ser feito. Aí, nesse caso, quem isolou esse daqui não deu certo, tá? Aí depois, quem isolou o x ao cubo, mas fez como da hora Lisa fez, que aí segurou um x e passou x ao quadrado para divisão. Aí a gente fez o teste aqui, ó, e viu que deu 3 na derivada, que não é menor do que 1, é falso. Então, esse daqui já não serve como função de iteração. Aí a gente abandona ele e tem que fazer outro procedimento. Qual era o outro procedimento? Se estava x ao cubo, poderia tirar a raiz cúbica dos dois lados. E aí fez o teste, ó. Derivou, encontramos que a derivada é isso daqui, aí você vai e aplica 1 aqui. Aí vamos lá, ó. F'1 de x, isso é igual a 1 sobre 3 vezes a raiz cúbica de 1 mais 1 ao quadrado. Então, isso vai ser 1 sobre 3 raiz cúbica de 2. Isso aqui deu quanto, Felipe? Você que já fez. A derivada? Substituindo. Deu 0,20. 0,20. Ou E a raiz 0,2. cúbica de 4, né, não, Bruno? Hã? Nada, e a raiz cúbica de 4.
É de 4, é verdade. Raiz cúbica de 4. Beleza. Então deu 0,2. 0,2 é menor do que 1? Beleza, é verdade, né? Aí eu vou lá no outro, ó. F' de... Aqui foi de 1, né? F' de 2. Aí eu vou colocar 1 sobre 3 raiz cúbica de 2 mais 1 ao quadrado. Então, com isso aqui a gente tem 1 sobre raiz cúbica, 3, né? Raiz cúbica de 9. Deu quanto, Felipe? 0,16. 0,16. Menor do que 1? Beleza, menor do que 1, verdade. Então, a minha função de iteração é xn mais 1. Volta aqui nela, ó. É igual a raiz cúbica de xn mais 1. E aí eu começo para cá igual a 1, aí eu vou fazendo as iterações, certo? Mas antes de começar e de você saber qual é a sua função de iteração, você precisa fazer o isolamento da sujeita só correta, e ela tem que obedecer isso daqui para que convirja. Então, nesse caso aqui, a função vai convergir, certo? O que é convergir? Ele vai, à medida que você for aplicando os procedimentos, ele vai te levar para a raiz da função. Para a raiz disso daqui, o que torna isso verdadeiro, né? Ou que torna a funçãozinha lá verdadeira. Agora, nessa daqui, ó, nessa, o que aconteceu quando a gente aplicou a derivada nela? Aplicamos o intervalo inferior, e deu 3, que é um valor maior do que 1. Então, ele saiu fora do critério de convergência. Aí, se você usar isso aqui como função de iteração, o que vai acontecer? Ela não vai convergir. Não converge. Ou seja, o que significa isso? À medida que você colocar para K1, para K2, e for aplicando aqui, ele vai se distanciar da raiz da sua equação. Por exemplo, aqui, quando a gente fez os testes aqui e deu menor do que 1, obedeceu esse critério, que é uma condição que a gente tem aqui em cima, ó. É a condição de convergência. Ou seja, é a condição de que, à medida que você for aplicando os procedimentos, os resultados eles vão tendendo, vão se aproximando do resultado da raiz da solução da equação. Mas, se acontece o que aconteceu aqui, ó, ele não vai convergir. Vamos dizer que a solução seja 5, por exemplo. Aí, em vez dele ir para 4,8, 4,9, 4,99, que é cada vez ficando mais pertinho do 5, de acordo com o erro que a gente quer, aí ele ia ter lá, se um é 4, aí de repente o outro vai ser 3, aí o outro vai ser 2, aí do outro lado, vai ser 7, sei lá, vai ser 10, e aí vai só ficando distante da solução da sua função.
Então, não convergir é isso. Ele vai se distanciar, ele não vai se aproximar do resultado que você precisa. O resultado dessa daqui é 0,85. Aproximado, ó. Mas veja então, ó, quando a gente fez a primeira vez, saiu do início, ó, estava em 1, certo? Aí depois, ó, foi para 0,9, 0,8, 6, 0,85, 0,8, vamos pegar com 3 casos, deu 0,900, que era por causa do erro lá que a gente pediu, né? Que a gente pediu com 0,01. Então a gente fez com 3 casas. Aí com 3 casas, para dar o erro que a gente queria, então 0,900, 0,886, 885, 851. Quando a gente fez 851 menos 855, deu 0,001, que é menor do que 0,01 que a gente estava querendo, que era a nossa condição. Tá? E aí veja, ó, que ele foi convergindo para o resultado. Se eu tivesse escolhido uma outra, aí se o meu resultado era 0,851, eu ia me afastar desse resultado. Eu poderia ir teria lá 0,900, poderia ter 0,800, ou poderia ser, tem 1, aí o próximo seria 2, aí o outro seria 3, aí só ia se afastando desse resultado aqui. Tá? Isso é não convergir. Agora, quando você isola ela, encontra qual é a equação de convergência, aí você vai se aproximar. Cada iteração que você fizer, você vai ficando mais próximo do resultado da função. Professor, a questão 2 não tem esse, vamos dizer aí, o limitador final 0,01. Na questão 2 não tem. Aí a gente faz como 0,01 mesmo, normal, ou igual aos outros dois? Você pode pôr a sua tolerância aqui, né? Aqui nós colocamos com 10 a menos 3. Eu nem sei como é que vai ser a convergência disso, se é rápido ou não. Mas você pode pôr 10 a menos 1 ou 10 a menos 2, por exemplo. Faltou eu pôr na qual a tolerância. Eu fiz com 10 a menos 2. Deu quantas iterações? Professor, Deu quantas, José? Só um minuto. Deu 9 interações, professor, só que eu descobri que está errado. Eu só fiz com um valor. Eu testei os dois valores, um deu maior que um e o outro deu menor, e aí eu fiz com aquele. Depois eu percebi assim, não, mas eu mesmo perguntei isso para o professor e ele falou que tinha que ser os dois. Uhum. Depois que eu já tinha feito tudo. Pois é, aí se nenhum deles obedecer essa condição, aí vai ser uma questão que não tem convergência. É que pode acontecer de você encontrar uma função que nenhuma das situações obedece o critério aí, né? Então significa que ele não vai ter convergência. Mas aí pelo menos você tem que fazer o teste para ver se ele obedece o critério de convergência, porque senão você vai trabalhar gratuito. Só um minuto aqui, deixa eu resolver um probleminha aqui, rapidex. a colocação do aparelho e os 80 do resto, né? Uhum. Você tem um número lá, você só não pode ficar virando isso aqui assim, ó. Porque aqui tem um código de segurança. Acaba pega lá para pôr na máquina. Não precisa entregar para ela, só fala que é por Não entregou a máquina? Não, fala que é por aproximação, aí você aproxima e pronto. Aproxima esse lado daqui? É só aqui, ó, tem um chip aqui, é só encostar na máquina. Então tá. Tchau. Tchau. Quem que tinha me chamado?
Professor, Fala, Sérgio. quero fazer uma pergunta. Eu posso, no caso assim, dessa primeira questão aí, que o intervalo é de 1 a 2, eu posso, para começar assim, o meu x0, eu posso pegar qualquer valor assim nesse intervalo? No caso, eu comecei com 1,5, fiz 5 iterações. Ou tenho necessariamente que começar com 1? Ó, vamos ver o outro critério aqui, ó. Ó. Sendo que o x0, um valor inicial que obedece a esse critério que a gente fez o teste ali, né? Ele é o x0, ó, é o extremo do intervalo, você vai ter o intervalo AB. Ele é o extremo do intervalo, um desses dois caras aqui, o mais próximo de 1. Tá? Quando você fizer esse teste aqui, qual o resultado vai ser mais próximo de 1? Então a gente vai lá agora. A gente fez esse teste, certo? Aí colocamos 1 no intervalo, aí deu 0,2 ou 0,2022, eu acho que foi o que o menino falou, não lembro. Mas deu 0, tal, 0,2. O outro deu 0,1 ou 0,16. Qual está mais próximo de 1, o 0,20 ou o 0,16? 0,20. O 0,20 é o mais próximo de 1. Então, quem é o x0? É 1. Vou fazer de novo. x0 é 1. Tá bom. Porque ele tem que obedecer o critériozinho que a gente escreveu ali, né? Tá escrito a regra para a escolha do x0. Ele não é aleatório. Você tá bom, vou fazer novamente. tá, aplica aqui o teste da derivada, o resultado que te levar mais próximo de 1, aí você volta e o x0 é aquele elemento do intervalo. Tá bom. Ok? Nesse pedacinho aí, a função para Ok, obrigada. é raiz cúbica de x A função? n mais 1, tem que colocar embaixo? A função? É esse lado aí que eu não estou entendendo a escrita aí. Você voltou, ó. Depois Não, que eu- isolou. Volta aqui, ó. Depois que tá. isolou. Você voltou aqui. Porque esse x que a gente isolou, quando a gente colocou esse x como f, fez a derivada, ele obedeceu o critério de convergência. Aí você pega ele, aí o x que está antes da igualdade, você vai colocar n mais 1 para você começar a sua iteração. Os demais x você vai colocar n, aí vai ser o x, n. E aí você vai começar, então, ó, K1, aí com K1, K0 acho que vai ser, né? Vai ser K0. Então você vai ter, ó, o seu x vai ser 0 mais 1, né? Que aí você vai ter o x1. Isso é igual a raiz cúbica de x0 mais 1. E aí quem é o x0? Porque aqui você vai ter, ó. Por que você coloca isso? É para o seu contador de iterações. Para você saber quais são as suas raízes. Porque você vai ter, ó, de cara você tem o x0. Vale 1, né? Aí o próximo já é o x1, aí depois é o x2, o x3. Aí para você conseguir fazer essa contagem, você precisa fazer essa questão, né? Coloca xn mais 1, para quem está antes da igualdade. Os outros x que tem depois vai ser o x0. Aí então aqui você vai ter, ó, a raiz cúbica. Quem é o x0? Está ali. 1. Mais 1. Aí na próxima iteração, aí você vai ter o K1.
Aí você vai substituir ali. x1 mais 1 é igual a raiz cúbica de x1, que é o valorzinho do k, mais umzinho que dali da raiz. Aí aqui você já vai sair com x2, igual a raiz cúbica. Quem é o x1? A gente vai ter calculado o valor dele aqui, substitui ali. Então é isso, ok? Entendido? Ok, professor. Obrigada. Eita, Professor, diga. mas agora depois dessas explicações a gente vai ter um tempinho a mais para entregar, né? Fernanda. Pode ser. São 3 questões, dá para você. Então, professor, mas deu prazo a entregar hoje. Daí até a gente refazer tudo, que a meta tudo errado. Não vai dar para entregar hoje. Então pode ir. Até amanhã, tá bom? Melhorou, né? Poderia ser melhor, mas até amanhã já fica um pouquinho melhor. Tá bom, que aí vocês vão ter outras depois. Aí são só 3, né? 3 dá para vocês fazerem Rapidex. Então tá bom, vamos adiante aqui, ó. Resolução de sistemas lineares. Até agora a gente estava vendo métodos numéricos para resolver uma equação. Agora a gente vai ver métodos numéricos para resolver mais que uma equação. Tá? E aí para resolver os métodos numéricos de mais de uma equação, você tem os chamados métodos diretos. Tá? E aí os métodos diretos são alguns dos métodos que vocês já até estudaram em álgebra linear, como o método de cancelamento, método de pivotação, método de transformar o sistema em matriz, de matriz você transforma em matriz triangular superior e inferior, matriz de identidade, aí você vai utilizando isso. E aí você tem métodos de pivotação, essas coisas que vocês aprenderam lá na álgebra linear. Aí a gente vai verificar isso aqui. E neste daqui, aí eu já vou pedir para vocês buscarem, além de fazer o manual, buscar um script para a gente utilizar aqui. Aí já fica a tarefa para todos. E a tarefa do José é buscar possibilidades para isso no Excel. Viu, seu José? E aí são coisas até que vai te ajudar lá para frente na hora da gente trabalhar com o seu artigo. Ok. Método da eliminação de Gauss. Ah, tá. Os métodos diretos, eles são para equações em número menor que 10.000 equações. É claro que a gente não vai trabalhar com essa quantidade, a gente vai trabalhar com uma quantidade menor. Mas a partir do momento que você tem um script que resolve os sistemas lineares pelo método direto, aí você pode receber uma quantidade de equações que você quiser, e daí é só botar na equação computacional e ele te dá o resultado rapidinho, né? Ele vai ser algo que vai dar mão de obra para a gente fazer manual. Então, ó, são todos aqueles que, ao menos de erros de arredondamento, fornecem a solução exata do sistema. Caso exista, né? Porque existem sistemas que não tem solução. Mas se ele tem solução, a gente encontra a solução exata. Tá? Após, é claro, você vai ter uma série de procedimentos que você vai poder fazer para resolver o sistema. E aí, como a gente vai trabalhar com um sistema pequeno, aí antes que vocês se sintam tentados para dizer, professor, posso usar o método lá, aquele que eu sei?
Aí eu vou dizer que não. Porque aí se fosse para fazer do jeito lá que vocês sabem, aí eu não precisaria ensinar aqui, né? Então aqui eu quero que vocês aprendam algo mais do que o que vocês já sabem. Então, o primeiro que a gente vai utilizar é o método da eliminação de Gauss. Esse método ele é praticamente o mesmo que vocês sabem lá da álgebra linear ou até do ensino fundamental, de você escrever um sistema e ir cancelando os caras que estão abaixo daquele termo. Abaixo, você escolheu um cara de uma linha e aí cancela quem está abaixo dele. Vai na próxima linha, caminhando na diagonal, cancela quem está abaixo dele e resolve. Então, esse método é um método para resolver um sistema. Então, ó, este método aqui ele evita o cálculo direto da matriz inversa. E por evitar o cálculo da matriz inversa para a solução do sistema, ele não vai ter problema de execução computacional quando você tiver um número grande de equações, né? Então, ó, consideremos um sistema AX. Esse A maiúsculo é de uma matriz, X é uma matriz de vetores, uma matriz coluna, e B é uma matriz dos termos independentes, na forma de coluna. Então, o A é essa matriz, uma matriz quadrada. O X, a matriz coluna, é um vetor coluna, com as variáveis. E o B, com os termos que não tem X, ou que não tem a variável, que é chamada de matriz dos termos independentes. Então, para você receber uma matriz dessa, você vai precisar trabalhar com a questão, olhar a diagonal e zerar quem está abaixo da diagonal, tá? E aí, com isso, você vai conseguir transformar essa matriz numa matriz triangular superior. Triangular superior é porque quem está abaixo da diagonal vai ter o formato de um triângulo. E aí todos os termos que estiver abaixo da diagonal, e aí quando eu falo da diagonal, é a diagonal principal da matriz, todos os caras que estiverem abaixo vai ser zero. Para fazer isso, existem operações que são permitidas. Mas existem também outras que não são. Por exemplo, trocar a coluna de lugar não pode. Fazer combinação linear entre colunas não pode. Mas as operações que podem ser feitas, e as básicas são essas. Você pode permutar a linha. Quer dizer, trocar a linha de posição. O que é a primeira linha pode ir para a segunda pode ir para a primeira. A primeira pode ir para a última, a linha toda, tá? A linha toda. A primeira pode ir para a última e a última pode ir para a primeira, ou vice-versa. Então, a troca entre linhas pode, entre colunas, não. Entre colunas a gente não permite, porque ao trocar colunas, aí você confunde quem é o X1, quem é o X2, e aí complica as coisas. E aí, procedimentos computacionais, por exemplo, só faz permutas de linha, né? Não se mexe em colunas. Você pode multiplicar linhas por um determinado valor, né? Eu posso pegar a linha 1 e multiplicar por 3. Aí toda a linha 1 aqui eu multiplico por 3, por exemplo. Ou por 2, ou por qualquer outro valor. Isso pode. A linha 2, a linha 3, qualquer linha eu posso multiplicar por um escalar, por um número fixo. Você pode somar linhas. Eu posso somar a linha 1 com a linha n-1 e ter a própria linha n-1 ser trocada pela soma das linhas aqui.
Então, esses são alguns dos procedimentos permitidos, né, procedimentos básicos que você pode fazer para resolver um sistema. Então, para encontrar as expressões de cálculo, a gente vai utilizar uma matriz aqui de ordem 3, tá? Mas aí o procedimento que a gente vai utilizar para a ordem 3, ele serve para a ordem 2, para a ordem 4, 5, para a ordem 1000, qualquer ordem, menos que 10.000, é óbvio, né? Porque a ordem da matriz, ela vai dizer respeito à quantidade de equações que você tem. E aí, lembre-se sempre que a matriz de ordem 3 significa que é uma matriz 3 por 3. É uma matriz sempre quadrada, para a gente poder resolver. Eu não posso ter três equações com duas variáveis, por exemplo. Não dá para eu ter, por exemplo, uma 3 por 2. Isso aqui não dá, aí o método não funciona. Para o método funcionar, ela tem que ser uma matriz quadrada. Tem que ser 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4, 5 por 5, etc. Tá? Isso aqui não pode, se a matriz não for quadrada, não tem como aplicar o método. Então, o objetivo do método de Gauss é transformar a matriz A em uma matriz triangular superior. Ou seja, você vai zerar os caras que estão abaixo da diagonal principal. A diagonal principal na matriz aqui, ó, são essas que têm os índices iguais aqui, ó. 1, 1, 2, 2, 3, 3. Só relembrando, ó, esses índices que tem aqui, ele diz que o cara que está na linha 1, coluna 1. Aí se eu for aqui, 2, 3, é um cara que está na linha 2, na coluna, ó, coluna 1, 2, 3. Tá? Então, esses numerozinhos aqui, eles indicam qual é a linha e qual é a coluna que o sujeito está. Então, linha 1, coluna 1. Essa, linha 1, coluna 1, 2. Aí 1, 3, linha 1, coluna 3. E aí aqui a mesma coisa, ó, linha 2, a linha 1, linha 2. As linhas você conta na horizontal, as colunas na vertical. Então, a linha 2, coluna 1. Tá? Então, esses índices servem para você indicar qual é a linha e a coluna que o elemento está. E quando você tem os índices iguais, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3, aí são os caras que estão na diagonal principal. Então, o método de Gauss vai ser aquele que aplica procedimentos e que vai fazer esses caras que estão aqui zerar. Os que estão abaixo da diagonal principal vão ser zero. Isso que é o método que a gente chama de método de Gauss. Então, ó, eu pego um sistema, escrevo os coeficientes, que são aqueles numerozinhos que acompanham o x, o y, o z, o x1, tá. Aí você escreve ele aqui como uma linha, como a segunda linha, a segunda equação, a terceira linha, a terceira equação. Aí os valores do x ou das variáveis você coloca aqui na forma de coluna. Os termos que não tem x você coloca depois da igualdade na forma de coluna, que são chamados termos independentes. Você viu que aqui em cima está aparecendo um número. Esse número não é expoente, é contador de iteração, tá? Então, é contador de iteração, aí não confunda eles com expoente, por favor. Não é A elevado a 1. É A11 no tempo 1. Então, aqui, ó,
conta, ou deixa eu só pôr aqui, esse aí é tempo. É o tempo da operação. Então aí não confunda, por favor, isso aí com o expoente, tá? Sempre vai ser ele o tempo da operação. Por que colocamos 1? Aí colocamos aqui também, óbvio, não? Por que colocamos 1? É a matriz original, como você recebeu, você não mexeu nela. Então a gente diz que ela está no tempo 1. Então eu não mexi nessa linha, não apliquei nenhum desses procedimentos que está ali. Ela está imexida, então ela está no tempo 1. A linha 2 está no tempo 1, no tempo 1. A partir do momento que eu mexer na linha, se eu mexer uma vez, eu vou dizer, olha, foi para o tempo 2. Depois, foi para o tempo 3. Né? Então, são alguns dos cuidados que a gente vai ter que ter. E aí, só lembrar que os procedimentos que a gente aplicar na linha, ele vai na linha toda. Tá? Se eu multiplicar a linha aqui por 3, eu tenho que multiplicar a linha toda. É claro que o x aqui não vai ser multiplicado, porque ele vai ser multiplicado por 3 por tabela aqui, né? Mas aí você multiplica aqui e multiplica ali. Se eu resolver somar uma linha com a outra, eu tenho que fazer a soma com a linha toda. Então, ó, K1 é o primeiro procedimento que a gente vai fazer, né? Aí você vai ter assim, ó. Eu quero zerar os caras que estão abaixo da diagonal principal. Lembra que eu quero transformar a matriz numa triangular superior. Ou seja, os caras que estão abaixo aqui vai ser 0. E aí, os que não serão 0 são os caras que estão aqui, ó, acima da diagonal principal. E aí ela chama-se de matriz triangular. Você forma um triângulo de coeficientes que não são necessariamente zeros acima da diagonal principal. E aí quem ficar abaixo vai ter que zerar. Então, qual vai ser o procedimento para eu zerar? Eu quero zerar esse cara aqui. E esse cara eu vou olhar assim, eu vou ter um número pelo qual eu vou multiplicar essa linha para somar com a linha anterior e fazer com que isso aqui zere. E aí esse número eu vou chamar de M. Tá? Como vai ser a primeira vez que eu vou mexer nesta linha, eu digo que ele é o M1, que é a primeira vez que a gente vai fazer. Aí o M1, qual é a posição desse elemento que eu quero zerar? Ele é 2, linha 2, coluna 1. Então vai ser o M21. Isso é igual a o cara que eu quero zerar, com o sinal de menos aqui, que é o A21 no tempo 1, que é esse, dividido pelo cara da diagonal, daquela coluna, que é o A11 no tempo 1. Então eu peguei, na regra, na base, na prática, peguei esse cara aqui e dividi por esse. E troquei o sinal, só isso. E aqui eu só indiquei qual era o tempo, né, e quem era que eu estava fazendo a operação. Daí, o cara que eu quero zerar está na linha 2. Tá? Ó, linha 1, linha 2. O cara que eu quero zerar está na linha 2. E aí, então, eu vou fazer assim, ó, L de linha, tá? Então, ó, linha 2, aí aqui ela era tempo original, né? Tempo 1. Como eu vou trocar, ela vai passar a ser tempo 2. Então, ela vai ser linha 2 no tempo 2, que é uma nova linha que eu vou ter, é igual a linha 2, que é esta,
do tempo 1, né, que ela está aqui, mais esse número aqui que a gente vai ter obtido, vezes a linha da diagonal, do elemento da diagonal daquela coluna, que é a linha 1 no tempo 1. A mesma coisa se faz com o B, né? Que aí, como eu vou mexer nesse, eu tenho que mexer nesse. Mas aí, lá para frente, eu vou pôr como matriz ampliada e eu vou isolar isso aí, não vou considerar esse termo aqui, tá? Porque daí, como eu vou mexer nesta, tem que mexer no B. Aí o B vai ser um B novo, né, que é 2, é igual ao B atual, mais o M vezes esse daqui, ou somado com o M vezes esse daqui. Aí você soma esse com esse multiplicado pelo M. Mas não vou nem gastar energia falando dele, porque depois eu coloco essa matriz ampliada aqui. Em vez de colocar com 3 colunas, eu coloco uma quarta coluna aqui, que seria esse termo independente. Bom, aí eu preciso zerar esse termo aqui também, que está abaixo da diagonal principal. E aí eu vou mexer nela pela primeira vez. Então tá aqui, ó. É o M, que é o número que eu vou obter. 3, 1, porque tá na linha 3. 1, 2, 3. Tá na coluna 1. O tempo 1, porque é a primeira vez que eu vou mexer aqui. Isso vai ser igual. Bom, como eu vou mexer aqui, eu vou trocar essa linha toda por uma linha nova. Então, a linha nova vai ser, ó, linha 3, que é a que eu vou mexer, nova, que é no tempo 2. Aqui ela está no tempo 1. Então, linha nova está no tempo 2, que eu mexi uma vez. Isso é igual a linha que está aqui, que é a 3, 1, mais esse Mzinho aqui, vezes a linha 1. Quando a gente fizer essa soma, né, multiplica essa linha aqui por um número que eu obtive, somo com essa primeira, aí esse número aqui vai zerar. Bom, aí com isso, ó, a nossa matriz vai ficar assim agora. A linha 1 eu não mexi, vou repetir. Tá aqui, ó, a linha 1 do jeitinho que estava lá. Só peguei aqui, copiei, colei aqui. A linha 2, agora ela não é mais essa, né? Porque aqui vai estar zerado, vai estar zerado. Só que para zerar esse eu mexi nos outros termozinhos aqui. E aí com isso então, o que era A2, 2 no tempo 1, ele passou a ser no tempo 2. E todos os outros termozinhos aqui vai ser no tempo 2, porque a gente mexeu nele. Então ela está assim agora. Linha 1, repetimos toda. Linha 2, agora, ela passou a ser no tempo 2, ó. Toda ela. A linha 3 a gente mexeu também, ó. Veja que a gente zerou aqui. Então, passou a ser no tempo 2. E agora eu preciso zerar esse termo aqui que está abaixo da diagonal. Lembre-se que, ó, a gente tem aqui a matriz triangular. Para ela ser superior, eu preciso zerar esse termo aqui, porque todo mundo que está abaixo aqui vai ser zero. Então eu preciso zerar esse cara. E aí eu vou, ó, esse cara aqui, num tempo 2 agora, ó, K2, esse cara é um cara que é da linha 3, 1, 2, 3, coluna 1, 2, 3, 2. Então eu faço assim, ó. Vai ser o M 3, 2, aí no tempo 2. Por que vai ser no tempo 2? Porque na linha 3 eu já tinha mexido aqui, ó, M3, 1. E aí eu vou mexer nela de novo, na linha 3. Então ela vai mudar de tempo. Tá no tempo 1 aqui, vai para o outro tempo, para o M, né?
Então, o meu M vai ser esse sujeito aqui, que é o A32, dividido por cara da diagonal, que é o A22, tempo 2. Tá? Eu peguei esse, dividi por esse. Aqui. Então, ó, com o sinal trocado, obviamente. Então, ó, o A32 aqui, do tempo 2, dividiu por A22 do tempo 2. Aí eu vou ter esse cara zerado, ou seja, vou ter uma nova linha 3. A linha 2, a linha 1 permanece como era original, a linha 2 permanece como eu mudei na sessão anterior, a linha 3 a gente vai mexer mais uma vez. E aí você vai lembrar o seguinte, ó, que a gente tinha uma linha 3 nova, que é a 3,2. Como eu vou mexer mais uma vez, então ela vai passar a ser a linha 3,3. Então, ó, aqui ela está uma linha 3,1 original. Agora aqui ela já está uma linha 3 mexida uma vez, então é a 3,2. E a gente vai para uma nova, porque eu quero zerar aqui. Então é a linha 3 no tempo 3. Isso é igual a linha 3 que está aqui, somado com o valor que a gente obteve aqui, multiplicado pela a linha da diagonal que a gente queria trabalhar com ela. Então, da coluna melhor, né? Com o termo diagonal da coluna, que é esse. Então, a própria linha 3, mais o valor que a gente obteve dividindo esse por este, somado ou multiplicado com essa linha. Aí você soma esses valores. Ó, linha 2 no tempo 2. Se eu colocasse a linha 2 no tempo 1, daria errado, porque eu pegaria essa linha aqui. Ó. E aí, quando eu somasse, ia zerar aqui, mas apareceria um número aqui. Aí daria errado. Quando a gente fizer esse procedimento, aí você vai ter isso. Ó. A matriz triangular superior. A matriz triangular superior é aquela que tem todos os caras abaixo da diagonal principal igual a zero. Para que é que a gente faz isso? Para resolver o sistema. E aí eu escrevo o sistema que é associado a isso daqui. Ó. Então, ó, vai ser A1 vezes x1, mais A121 vezes x2, mais A13 vezes x3. Ó, vou na linha e desço multiplicando coluna igual a B1. Aí agora vou na linha e desço multiplicando a coluna. Ó. 0 vezes x1 é 0, não vai aparecer. A22, 2 vezes x2, está aqui. A23, 2 vezes x3. Ó. O primeiro multiplica o primeiro, o segundo multiplica o segundo, o terceiro multiplica o terceiro da coluna. Aí está ele aqui. É igual a B22. Tá? É igual a esse B aqui. Não é igual a B12. B12 estava original. Depois eu mexi, ela foi para B22. Agora aqui, ó. Vou na linha, desço multiplicando na coluna. Então, ó, 0 vezes x1, mais 0 vezes x2, que é 0, mais A33, 3 vezes x3, igual a B33. Está aqui. Então, a gente tem isso, um sistema. Aí, a partir daqui, ó, você quer calcular o x3. Pega esse cara que está aqui multiplicando e passa para o outro lado para dividir. Ele vem para cá. E aí, com isso, você vai ter, ó, o x3 é igual a B33 dividido por A33 no tempo 3.
Aí você encontrou o valor do x3. Quer calcular agora o x2. Aí você segura o x2, segura aqui A2, 2x2 é igual. Aí os outros caras você passa para o outro lado. Então tem o B2, menos, aqui está mais, vai para menos. A2, 3 no tempo 2x3. Aí agora, isso aqui que está multiplicando, o x2 vai passar para divisão. Ele vem para cá. Aí vai me dar isso daqui. Ó. O mesmo vai ocorrer com esse, ó, para calcular o x1. Então eu vou ter A11x1 é igual B11 menos A12x2 tempo 1 menos A13x1 ou x3, né? E aí agora esse aqui que está multiplicando vai passar para cá para divisão. Aí quando ele passa para divisão a gente tem esse termo aqui. Então, aí o feito aí ficou positivo, professor, aí o segundo termo. Mais A113x3. Esse e lá. É que o menos está em evidência aqui, né? Ah, tá, entendi. O menos em evidência serve para os dois. Para não colocar eles negativos, só coloquei ele em evidência. Então, ó, de maneira geral, isso é para qualquer matriz. Então, você teria essa expressão para uma matriz qualquer, né? Essa expressão é esses caras que servem lá para fazer a implementação computacional, tanto para as linhas quanto para os termos independentes aqui. Aí você tem essas formulazinhas. Aí essas formulazinhas elas são obtidas a partir desses procedimentos que a gente tem aqui, tá? E aí com isso a gente pode agora ver uma questão prática aqui para resolver a questão. Veja aqui, ó. Resolva o sistema linear pelo método de Gauss, que é esse método que a gente acabou de estudar. E aí você lembra o seguinte, ó, que a gente vai ter 3, 2, 4, aqui 1, 1, 2, 4, 3, menos 2, tá aqui, vezes, aí aqui tem x1, x2, x3, tem em todas, né? Todas as linhas, então 3 equações de 3 variáveis, então dá uma matriz quadrada, uma matriz 3 por 3, aí o x1, x2, x3 eu vou pôr na forma de coluna, porque você lembra que você vai na linha e desce multiplicando a coluna, né, que é a multiplicação de matrizes. E os termos independentes aqui, que é os caras que estão depois da igualdade, que não tem o x, tá aqui. Aí, essa é a matriz que representa esse sistema. Eu posso fazer essa matriz ampliada. Lembra que eu disse que eu não queria mexer com os coeficientezinhos? Aí que eu ia trabalhar de forma geral. Aí, para trabalhar de forma geral, eu escrevo a matriz ampliada, que é a matriz dos coeficientes, que é os caras que acompanham os x, e a matriz dos termos independentes. Ó. Veja que está aqui. Ó. Coloquei aqui tudo numa matriz ampliada, então ficou uma matriz 3 por 4. Mas aí você vai lembrar assim, ó, que é uma matriz com 3 linhas e 4 colunas. Mas a principal aqui, ó, é 3 por 3.
É uma matriz quadrada. Aí você vem agora para ver o seguinte, ó. Primeira etapa que a gente vai precisar é eliminar x1 das equações 2 e 3. Tá? Ó, eliminar esse cara aqui e este. Né? Que eu vou ter que zerar eles. Eliminar é zerar. Depois que eu zerar esses dois, eu vou precisar zerar este. Mas aí já vai ser na outra etapa. Para eu ter uma matriz triangular superior. Quando eu tiver isso, aí eu consigo a solução do meu sistema. E de novo, ó, você consegue resolver o sistema lá pelos métodos que você consegue, né? Método de isolamento, método de cancelamento, método disso, método daquilo. Mas aqui a gente está ensinando outras possibilidades, tá? Para fazer a mesma coisa. E é claro que essas possibilidades aqui, daí ela te permite que para você resolver por cancelamento, por substituição, quando o número de equações forem grandes, manual é complicado para se fazer, né? Então precisa se fazer computacional. E o computacional ele obedece a esses critérios aqui, ele não vai fazer por substituição, esses negócios que a gente faz manual, não. Então, ó, no primeira etapa, aí eu tenho isso aqui, a linha 1, tá? Ó, linha 1, linha 2, linha 3. Aí eu quero cancelar este. Então eu vou dizer que ó, o cara é um M, é um número que eu quero conseguir, que é da linha 2, coluna 1. E aí, como é o primeiro procedimento para a linha 2, coluna 1, faço assim. Aí eu vou ter, ó, com sinal trocado, é claro, ó, menos, pego 1 e divido para o termo aqui da diagonal principal. Pego 1 e divido por 3, que é o cara que está acima dele ali. E aí, é esse cara que eu quero eliminar. Esse cara está na linha 2. Então, eu vou ter, ó, linha 2, 2, tá? Ó, que é uma linha 2 nova. Eu já tenho essa linha 2 que está aqui. Então, a linha 2 nova, que é a 2, 2, vai ser a linha 1, 2, que a gente está aqui já, como está. Então, a linha 2, 1, adicionada com esse valor que a gente tem aqui, que é o menos 3, menos 1/3, vezes a linha 1. E a linha 1 ali, ela não está mexida, né? Então, a linha 1. Esse é o procedimento que a gente vai fazer. Na prática, isso significa que, ó, você tem a linha 2, que é esta. Seria, na prática, seria você multiplicar essa linha por menos 3, ou menos 1/3, né? E somar com essa dali de cima. Então, ela é assim, ó. Linha 2, no tempo 1. É 1, 1, 2 e 2. Aí eu vou adicionar com a linha 1 multiplicada por menos 1/3. Então, ó, menos 1/3 vezes a linha 1. 3, 2, 4, 1. Só repetir os carinhas que estão lá, ó. Então, vou fazer a operação e somar, tá? Aí, então, como eu vou fazer a operação e somar, vou só repetir aqui para a gente ver, ó. Linha 1, ou a linha 2, que é essa aqui. Vou só pôr um pouquinho mais distante. Vou pôr assim, ó. 1, 2 e 2. Só repetir, tá? Aí eu vou adicionar com... Agora, 3 vezes menos 1/3, dá quanto? 3 cancela 3, dá
menos 1. Aí, 2 vezes, então, ó, esse multiplica ali, esse multiplica ali, esse. Deixa eu botar corretinho aqui, senão vocês vão confundir aqui. Esse multiplica lá, esse também e esse. Então, eu tenho, ó, 3 vezes menos 1/3, vai ficar 3 vezes 1/3 dividido para 3. 2 vezes 1/3 vai ser 2 vezes 1 dividido para 3, vai ser menos 2/3. 4 vezes menos 1/3, menos 4. 1 vezes menos 1/3, menos 1/3. Agora é só somar isso. Quando você somar isso, ó, 1 menos 1, 0. 1 menos 2/3, tem, ó, 1 menos 2/3. Isso é 3 vezes 1 menos 2. Então, vai ser 1/3. Aí, aqui, 2 menos 4/3. Aí, você tem 3 vezes 2, 6 menos 4/3. E aí, a mesma coisa. Aqui, 2 menos 1/3. Está somando, né? Mas aí, como está sinal negativo, aí subtrai. Então, 2 menos 1/3. 3 vezes 2, 6. Menos 1, 5. 5/3. Aí, com isso, você já vai ter esta linha nova. Então, você vai repetir a primeira linha, como está. E na próxima linha eu vou colocar 0, 1/3, 2/3, 5/3. Aqui, ó. 0, 1/3, 2/3, 5/3. Agora eu quero trabalhar para eliminar esta linha. Para eliminar esta linha ali, então vou ter, ó, vai ser um M, é a linha 3, coluna 1. Linha 3, 1. Aí, como é a primeira vez, tempo 1. E aí, com isso, eu vou pegar esse número e dividir pelo cara da diagonal principal da coluna. Dividir por 3, com sinal trocado. Menos 4/3. Com isso, a gente vai trocar essa linha 3. Ela é original, que ela está no tempo 1. Então, eu vou ter uma linha 3 no tempo 2 agora, né? Porque ali ela está original, vou ter uma nova. Isso vai ser igual à linha que está ali, linha 3 no tempo 1, menos, ou mais no caso, né? Eu poderia pôr menos, porque menos de mais já é menos, 4/3, vezes a linha do cara fixo ali, do cara da diagonal principal, vezes 3, ou vezes a linha, deixa eu pôr aqui como linha, vezes a linha 1, 1. E aí, o que é que você vai fazer com ela agora? Bom, para eu ter a linha 3, 1, que é essa, a gente vai repetir. 4, 3, menos 2, 3. 4, 3, que é essa que eu estou repetindo, menos 2 e 3. Aí eu vou pôr a linha 1 como está, só que ela vai ser multiplicada por menos 4/3. Então, a linha 1 é 3, 2, 4, 1. Né? 3, 2, 4, 1. E aí eu tenho que adicionar isso. Mas antes de adicionar, eu tenho que multiplicar por
menos 4 terços. E aí, com isso, você vai ter, ó, 4, 3, menos 2, 3, que é essa que eu repeti. Agora, essa daqui multiplicada, ó, vou multiplicar por isso e por isso. Então, eu tenho, ó, menos 3 vezes menos 4 sobre 3. Aí esse 3 corta esse 3, sobra menos 4. Lembrando que depois a gente vai adicionar. Aí agora, 2 vezes menos 4 terços. Vai ser menos 8 terços. 4 vezes menos 4 terços. Então vai ser menos 4 vezes 4, 16 terços. 1 vezes menos 4 terços, menos 4 terços. E aí você vai somar, ó, menos 4 mais 4, zerou, que é o que a gente queria, né? Eu quero zerar esse termo aqui que está abaixo do cara da diagonal principal. Então eu tenho zerado. Agora eu vou somar 3 menos 8 terços. 3 menos 8 terços. Multiplica e soma. Então, 3 vezes 3, 9, menos 8, 1. Menos 2, menos 16 terços. Menos 2, menos 16 terços. Multiplica e soma. 3 vezes menos 2 dá menos 6, com menos 16, sinais iguais, soma e conserva o sinal, menos 22 terços. E 3 menos 4 terços. Multiplica e soma. 3 vezes 3, 9, menos 4, 5 terços. Aí está aqui, ó. 0, 1 terço, menos 22 terços, 5 terços. Aí, esta linha, você lembra que esta linha, ela está no tempo 1. Esta linha 2 está no tempo 2, porque a gente já mexeu nela uma vez. E esta linha também já mexemos nela uma vez. Então, a linha 3 no tempo 2. Aqui eu tinha linha 1, tempo 1, linha 2, tempo 1, linha 3, tempo 1. Muito bem. Aí, para que ela seja triangular superior, aí eu preciso mexer na linha. E aí, com isso, eu preciso fazer o seguinte, ó. Preciso zerar esse cara aqui que está... Eu preciso que a minha matriz seja triangular superior, né? A matriz dos termos, dos coeficientes, e não do termo independente, tá? Que essa aqui eu só juntei para não ter que ficar trabalhando aquele coeficientezinho lá separado. Então, é esse cara que eu preciso zerar. E esse cara, quando eu for zerar, eu vou dividir ele pelo cara da diagonal principal acima dele. E aí, com isso, você vai ter, então, ó, lembra que o cara da linha 2, aqui, a gente já tinha feito, ó, M2, 1. Na verdade, aqui eu vou mexer na linha 3, né? M3, 1 no tempo 1. Como eu vou mexer na linha 3 de novo, vou ter um novo M, um novo número, então vai ser o M3, 2 no tempo 2, porque você vai mexer de novo.
Mexi uma vez, tempo 1, mexi outra vez, tempo 2, para o número que a gente vai conseguir. Aí vai ser esse cara aqui. Esse cara é quem? Ele é o A3. Vou escrever aqui. Ó. Esse cara é o A3, está na linha 3, na coluna 2, e ele já foi mexido uma vez. Então ela está no tempo 2. E aí, esse sujeito aqui, eu vou pegar e dividir por este. Esse daqui também, ó. Ele agora é o A2, está na linha 2, na coluna 2, e ele é do tempo 2. Porque aqui, ele era do tempo 1. Então, agora, como na linha 3, a gente vai mexer de novo nela. E ela é um cara que já estava a linha 3, 2. Então, estava no tempo 2. Lá em cima aqui, ela estava no tempo 1. Ó, 3, 1, estava original. Mexemos para zerar isso aqui. Então, ela está no tempo 2. A linha 3, 2. Agora eu vou mexer nela de novo para zerar isso. Então, eu vou ter uma nova linha 3. E essa nova linha 3 é linha 3 no tempo 3. Ó, saiu de 2, foi para o tempo 3. Vai ser igual a linha 3, essa daqui, no tempo 2, mais esse númerozinho que a gente obteve aqui, multiplicado pela linha anterior aqui, essa do termo principal, da diagonal principal. Então, é linha 2, 2 essa daqui. E aí a gente vai ter, na prática vai ser assim, ó. A tal linha 3, que a gente quer, nova, vai ser ela mesma, 0, 1 terço, menos 22 terços, 5 terços. Eu vou somar essa linha com esta anterior multiplicada por menos 1. Então, vai ser ela que é 0, 1 terço, 2 terços e 5 terços. Bom, aí para a gente somar, ó, menos 1 vezes 0 é 0, soma com 0. Menos 1 vezes 1 terço, somei, multipliquei aqui e somei ali. Então, menos 1 vezes 1 terço dá menos 1 terço, mais 1 terço, 0. Aí vem aqui, multiplica, menos 1 vezes 2 terços, dá menos 2 terços, soma com aquele dali. Dá menos 24 terços, dividido para 3, menos 8. Aí, menos 1 vezes 5 terços, dá menos 5 terços, mais 5 terços, vai somar, dá 0. Então, ó, só para a gente lembrar, ó, que a linha 1 original, tempo 1, essa linha 2 a gente mexeu uma vez, e a linha 3 a gente mexeu 2 vezes, então ela agora está no tempo 3. Bom, ó, com isso a gente tem a nossa matriz diagonal superior. Tá? Ou seja, abaixo dela tudo é 0. E, obviamente, esse aqui é o matriz dos termos independentes. A gente acabou mexendo neles junto com toda a operação e não fez o à parte. Né? Voltando ele para a forma de sistema, equivalente a isso, eu teria... Ó, lembra que isso aqui, o primeiro multiplica o x1,
o segundo multiplica o x2, quando você vai descer na coluna aqui, ó, 3 multiplica x1, o segundo multiplica o x2 e o terceiro x3. Aqui multiplica o x1, o x2 e o x3. E assim vai. Então, na prática, você vai pôr, ó, 3x1, 2x2, 4x3 igual a 1. Na próxima seria 0 aqui, 1/3 x2, mais 2/3 x2, porque aqui seria 0x1, igual a 5/3. E por último eu teria 0x1, 0x2, menos 8x3 igual a 0. Agora, só peguei isso aqui. Menos 8x3 é igual a 0. Isso significa, então, que esse cara está multiplicando, vai passar dividindo. x3 é igual a 0 dividido para menos 8. 0 dividido por qualquer número que não seja 0 é 0. Está aqui. Agora eu vou pegar esta linha e aí trocar o valor do x3 que a gente acabou de encontrar. Então eu vou ter dessa linha, eu vou ter um detalhe que a gente poderia fazer aqui, já que todos aqui têm o mesmo denominador, ó, inclusive do segundo lado, seria eliminar o denominador. Aí a gente teria com isso x1 mais x1 não, x2, né? x2 mais 2x3 igual a 5. Então, x2 é igual a, ou mais 2 vezes o x3, que é 0, igual a 5. Então, daqui a gente tira que o x2 é 5. E por último, eu vou ter aqui 3 vezes x1 mais 2x2 mais 4x3 igual a 1. Então, 3x1 mais 2 vezes o x2, que é 5, mais 4 vezes o x3, que é 0, igual a 1. Aí a gente vai ter então que 2 vezes 5, 10, com 4 dá 14. Então tem um errinho ali, né, pelo visto aqui. Vou ver se não teve nada. Não, professor, 4 vezes 0 ali, ó, que é 4 vezes os 3x. É isso aí, menino. Esse José é fanta. Então tem, ó, 3x1. Não, foi isso. 1 menos 10, né? Dado menos 9. x1 é igual a menos 9 sobre 3. Aí a gente tem que x1 é menos 3. Que é o cara que está aqui. Pergunta? Não vai ter tarefa, né? Que é muita coisa. Por ser bastante coisa, aí a gente passa poucas tarefas, só 3. Só 3 questõezinhas dessa para resolver, tranquilo. 3 que vale 10, né, professor? Eu ia passar o outro aqui, que é o método de Gauss-Jordan. Mas aí eu vou deixar isso para outra aula, né, que já são 5 horas. Mas aí entendeu o processo?
Sim. Aí qualquer coisa vocês vão ter, dessa vez vão ter a gravação, aí ela vai ajudar vocês a resolverem. Vocês têm 3 sisteminhas aqui para resolver por este método, tá? É este método. Quando eu Que disser... boa opção. Já fiz álgebra linear, eu tô lembrada ainda. Ai, que chique, né? É. Só que eu não gosto de usar fração, não, porque eu não sou boa. Mas aí se você Não é tem... difícil não, pessoal, que não fez álgebra linear, não. Se eu tô usando fração para complicar a cabeça. Verdade, professor, eu fiz esse sistema aí faz tempo, deu o mesmo resultado que o seu. Mas A Célia fez em 3 minutos isso aí. Mas é rapidinho para fazer aqui, eu faço ligeiro, né? Só que como eu tô fazendo, explicando, aí demanda mais tempo, né? Mas porque eu estou dizendo para vocês, eu estou ensinando para vocês um mecanismo diferente e é um mecanismo que vai levar para uma implementação computacional com essas formulazinhas. Mas é porque eu não usei fração. Mas aí a fração aqui, ó, por exemplo, aqui tem sobre 3 e tal, é só multiplicar. Aí você pegou só a matriz que dava coisa inteira, aí é moleza. Mas aí qualquer coisa é só multiplicar, por exemplo, aqui está com 3 no denominador. É mais rápido, professor, numa prova, fazer desse jeito aí a gente não termina nunca. Mas... Então tá, ó. São 3 questões que vocês têm para fazer. E aí, como o tempo a partir de agora vai ser para vocês fazerem isso, eu ia parar a gravação, mas deixa eu pegar logo a frequência de vocês aqui. E aí me ajuda pegando a frequência aqui. Aí depois eu encerro a gravação. Então tá no cigarro. Ok. Cálculo numérico. Vou só botar o tópico de aula aqui. Método de Gauss para a solução de matriz. Método direto. Aí depois, mais para frente, a gente vai ver numericamente, né, para chegar na solução numérica desse, que é a coisa do cálculo numérico mesmo. Dia 10. A Adriana tá aí? Não? Tá. Ela saiu, agora entrou de novo. Aí, ó. Se o professor fizer a chamada, diga que estou aqui. Angélica. Presente, professor. Célia. Presente. Cíntia. Presente. Dora não tá, né? Ok. Tá aí. Edna, eu falei da Edna, você disse que não tinha. Edna não tá. Felipe. Presente, professor. Fernanda. A Pio tava aí no início, né? Ela estava aqui até. Acabou energia, eu acho, a cadeira. Ela mandou aqui no grupo, professor. Gabriela. Acabou a energia. Na casa da Fernanda. Gabriela, cadê a gauchinha?
Acho que a Gabi não veio hoje, não. Não vi ela, não. Gabriela. Jocássia. Presente. Josiele. Eu tô aqui. Lidiane. Pulou, Joe. Lidiane, rapaz. Ah, pulei o José. É verdade. José. Lidiane. Aqui, professor. Maria, acho que não tem. Noêmia, não. Rosimara. Presente. Stautos, não. Wanderson. Presente, professor. Vanusa. Presente, professor. Beleza. Gravei. Agora parei.